assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podemos cantar nessa tarde? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu estava orando ao Senhor, pedindo direção, por aquilo que o Senhor gostaria de falar conosco nesta tarde. E eu particularmente me preocupo muito na questão assim de ouvir o que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer falar. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor gostaria de falar nesta tarde. E o Senhor Jesus confirmou um dia antes, ontem, à tarde, e eu me alegrei no Senhor, porque era aquilo que já estava ardendo no meu coração sobre essa palavra. Eu sei que essa palavra vai falar profundamente nos nossos corações. Amém? Vemos aqui nessa passagem Jesus ali, beira-mar, ensinando, pregando sobre o reino dos céus. Ele passou o dia todo ali falando das maravilhas do reino, impactando aqueles ouvintes ali, que estavam ali longe das grandes cidades, porque às vezes para a gente podemos falar a verdade, mas temos que ir longe. Às vezes o Senhor nos leva em locais que nós nem imaginamos. E antes de entrar nessa mensagem, olhando um pouco atrás, vemos ali também o Senhor desde a manhã, pregando sobre a palavra do semeador, sobre as sementes, qual a importância, de nós escolhermos bem as sementes numa terra fértil, para que nós possamos plantar. E essas sementes, é a palavra do Senhor, que quer brotar nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. Por isso a importância de nós escolhermos a semente certa. E a semente certa é a palavra do Senhor. Ele usava palavras do dia a dia daquelas pessoas simples, pescadores, agricultores, de uma forma assim que ficasse bem mais claro, para que eles poderiam entender a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus também falava sobre a candeia, a vela, o candeeiro, que não pode se esconder, uma vela. Até ele fala ali na palavra, você não pode acender uma vela e esconder ela debaixo da cama ou em outro lugar, porque a vela ela traz a luz, ela tem a sua utilidade. No local escuro você acende e ela ilumina tudo. E o Senhor Jesus é aquele que traz à luz aquilo que está oculto e aquilo que está escondido, para que haja cura, para que haja libertação, para que muitas coisas venham a ser acertadas diante
do Senhor. E também vemos ali ele falando também sobre o grão de mostarda, que é uma semente, uma das menores, né? Que quando se planta, ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça, com grandes folhas, que até os passarinhos, a palavra do Senhor diz aqui, que se abrigam debaixo das suas sombras. Às vezes nós pensamos, né, ou olham para nós, pensamos, apenas um grãozinho de mostarda. Mas esse pequeno grãozinho de mostarda, o Senhor faz crescer uma grande hortaliça, uma grande árvore que pode dar frutos e ainda abrigar, servir de sombras para as almas cansadas. E Jesus passou a manhã toda falando sobre essas passagens, e chegou nesse momento ali, Jesus, eu creio assim, eu vejo Jesus cansado, à tarde, e ele fala para os discípulos, passemos para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus entrou ali no barco, e quando ele entrou no barco, ele estava pregando, a palavra do Senhor diz que ele estava pregando em cima do barco, porque a multidão ia espremendo ele, ia empurrando ele para chegar mais perto dele, e ele entrou no barco, porque daí o mar seria o que? O limite, né? E algo tão interessante aonde ele estava pregando, que se chama ali o mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Era um lago muito grande que tinha muitos vendavais ali. E Jesus, algo que ele usou, né? A gente vê aqui o próprio Criador usando da sua criatura, as coisas que ele fez ao benefício dele. Vinha o vento do mar e Jesus ficava de costas, e o vento passava por Jesus e levava as ondas sonoras, a voz de Jesus para mais longe, porque naquele tempo não tinha um microfone como nós temos hoje. Imagine como que Jesus pregava por grandes multidões, né? E alcançava todos. E Jesus entra naquele barco cansado, e ele deita. De repente ali os discípulos falam, Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, vemos milagres, maravilhas, mas agora nós somos pescadores, nós somos homens experientes, com muitas experiências no mar, tido como lobos do mar. O Senhor pode dormir tranquilo, que nós vamos conduzir o barco do outro lado. E eles começaram a seguir para o outro lado, e a palavra do Senhor diz que na metade do caminho começou a se levantar um grande temporal de vento. E aqueles marinheiros, pescadores, pensaram, é normal, nós estamos acostumados, logo vai passar, nós temos experiência, sabemos o que fazer. Mas a palavra do Senhor diz que chegou um momento que acho que se esgotou todas as alternativas, todas as experiências, tudo aquilo que eles sabiam para controlar aquele barco. Chegou ao fim. Aí começou a bater o desespero, o medo. E eles chegam a Jesus e eles lembram, né? Jesus está no barco. E de repente, até de uma forma irônica, chega assim e fala, Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo que o barco está quase virando? E às vezes, irmãos, é isso que nós fazemos com Jesus. Quando nós precisamos de Jesus, nós chamamos Ele para perto de nós. Mas quando nós achamos que sabemos algo, nós mandamos Jesus dormir. Porque eu já sei, eu consigo, eu vou andar pelas minhas próprias pernas. E quando nós vemos que nós não conseguimos, nós se lembramos de Jesus.
Porque mesmo que o homem e a mulher não queira Jesus, não queira a palavra, o Senhor deixou dentro de nós um pedido de socorro. Que quando nós estamos numa situação difícil, mesmo longe às vezes de Jesus, vem na nossa memória, o Espírito Santo coloca nos nossos corações, clama, porque Jesus está no barco. E uma coisa assim que às vezes eu tinha essa dúvida, de repente pode ser a dúvida de vocês também. Por que Jesus estava dormindo? Será que ele não viu que o barco estava a quase afundar? E o Espírito Santo falou bem forte no meu coração. Ele dormia tranquilo porque ele tinha paz. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Se nós tivermos Jesus no nosso barco, irmãos, podemos dormir tranquilo, porque nós temos a paz. E a paz que Ele nos dá, essa paz ela não tira, de repente, de nós passarmos por uma tempestade. Mas Jesus é aquele que vai entrar dentro da tempestade e nos dá a paz. Às vezes as pessoas olham para nós e não entendem rumores de guerra, situações que estão acontecendo no mundo. E às vezes olha para nós e vê a paz. Eu lembro que na época da pandemia eu trabalhava na área de segurança num shopping e estava tudo fechado, né? Fechou tudo. Trabalhava ali no pátio do hotel. E eu lembro que eu estava de serviço de plantão e a pandemia estava forte. Morrendo muitas pessoas, mas eu tinha que trabalhar. E eu cheguei no alojamento, era um corredor grande, eu carregando meu uniforme, eu entrei louvando o Senhor ao hino da harpa. Entrei louvando ao Senhor. Aí pensei, cheguei cedo, acho que não tem ninguém ali, mas eu não me importei. Aí quando eu entrei no vestiário, eu vi que tinha um colega lá. Daí o colega olhou para mim e falou: "Ô, Gilberto, tudo bem? Pô, que bom que você está aqui." Eu falei: "Charles, você está aqui hoje?" Eu estou fazendo uma dobra, cobrindo uma pessoa que tinha pegado Covid. E ele perguntou assim para mim: "Tá tudo bem? Tudo bem?" E eu falei: "Tudo bem." Abri o meu armário, comecei a guardar meu uniforme, e ele ficou me olhando assim. De repente, eu acho que ele ficou esperando eu falar assim, nossa, comentar sobre as coisas que estavam acontecendo, né? E eu comecei a guardar meu uniforme. E aquele jovem falou bem assim, falei: "Ô Gilberto, posso te falar uma coisa?" Eu falei: "Pode." "Sabia que eu gosto de trabalhar quando você está de plantão?" Daí eu guardei e falei: "Que legal, porque eu tenho certeza que não vai acontecer nada com a gente." Glória a Deus. Naquele momento, irmãos, eu engoli aquele choro, assim, sabe? Eu estava passando por situações difíceis da minha vida naquele momento, só o Senhor sabe. Aquele mar estava sendo muito forte na minha vida. E eu escutei aquilo daquele jovem. Eu falei assim, porque assim, ele pensa assim: eu estou longe do Senhor, mas eu sei que se você estiver aqui no barco, nada vai acontecer com a gente aqui. E naquele tempo estava tendo muitos arrombamentos, né? Estávamos trabalhando ali em código vermelho. E ele falou aquilo para mim, eu fiquei assim, o Espírito Santo falou: "Viu? Agora você entendeu por que você está aqui?" Irmãos, tem muitas pessoas que ficam nos observando. Nós somos pilares, somos colunas para pessoas que buscam um refúgio. Ele pensou de repente assim que eu ia reclamar. E eu estava com aquela paz, eu tinha até esquecido das coisas que estavam acontecendo. E ele falou aquilo para mim: "Eu tenho certeza, eu gosto de trabalhar quando você está no plantão, porque eu tenho certeza que não vai acontecer nada." Glória a Deus. Porque Jesus está no barco. E uma coisa tão engraçada que quando eu entro, às vezes a gente anda por aí, as pessoas olham: "Você é crente, né? Você é evangélico?"
não precisa nem você falar, porque o brilho do Espírito Santo brilha em nós. E isso é muito bom, porque nós vemos, né, que o Senhor está conosco. E ali, eu nem tinha falado, né? Ele dizia, ele já sabia, né? Porque ele tinha me perguntado, eu vejo algo diferente em você. Eu me sinto seguro quando eu estou perto. Amém, né? E a gente começa ali pelos princípios de Cristo, né? Porque antes de nós falarmos de Jesus, nós temos que viver os princípios de Cristo, que é a gentileza, a educação, o com licença, olá, boa tarde, posso te ajudar? Porque esse tipo de atitude nos faz nadarmos contra a maré do mundo. A pessoa começa a olhar, nossa, mas esse rapaz é diferente, essa moça é diferente. Porque de repente, se a gente, da forma que as pessoas tanto ouvem falar de Jesus aí fora, irmãos, de repente até de uma forma errada, elas já estão cansadas, estão machucadas. E quando você chega diretamente e fala de Jesus, de repente a pessoa já vem já com até fecha a guarda. Mas quando você chega com os princípios de Cristo, a pessoa começa a olhar e que tem algo diferente com ele, com ela. Aí começa a gerar o que? A curiosidade. Aí o coração abre, aquelas barreiras caem e a oportunidade de nós falarmos de Jesus se abre. Momentos difíceis que nós estamos passando. Quantas pessoas, quantos irmãos que estavam aqui conosco que já não estão mais. Muitos começaram até essa obra aqui conosco, mas ficaram pelo caminho. Até aquele ditado, né? Vamos com os que vão, porque Jerusalém é logo ali. O Senhor Jesus Cristo breve retornará. Logo iremos ver o nosso Salvador. Logo iremos ser transformados nos ares e veremos como Ele é. Vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Às vezes as pessoas se agarram tanto das coisas desse mundo, como se o céu delas fosse desse mundo. Mas nós só estamos de passagem. E por nós estarmos de passagem, que nós viemos deixar um legado, que nós viemos deixar frutos, como as boas sementes que foram plantadas em boa terra. Eu não sei qual que é a tempestade que te trouxe aqui nesta tarde, mas o Senhor Jesus Cristo está aqui. Ele tem palavras de salvação, Ele tem palavras de cura, de libertação. De repente você está com o coração deslacerado, que só Deus sabe. Às vezes as pessoas te olham por fora e veem você sorrindo, mas a sua alma chora quando você entra no seu quarto. Mas Jesus está no barco. E como sendo uma tarde de testemunho, eu gostaria de contar um testemunho também. Um momento difícil que eu passei na minha vida, quando o mar estava entrando no meu barco, eu estava quase a morrer. Eu não sei, cada um aqui tem uma forma que o Senhor chamou diante da presença de Deus, mas eu vim para a casa do Senhor desenganado pelos médicos. Muitos aqui já sabem o meu testemunho, mas eu vou contar novamente para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa tarde. Quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, eu e a minha irmã, nós fomos acometidos por uma doença chamada febre reumática. É uma doença que ela atrofia, aleja e mata. E naquele tempo nós não conhecíamos a Deus. Nós não conhecíamos a Jesus da forma que nós conhecemos hoje. Naquele tempo nós conhecíamos Jesus daquela forma que só ouvia falar.
mas não tinha experiência, não tinha um relacionamento, não tínhamos ele mais próximo de nós. E nós correndo ali para médicos, a minha mãe e meu pai correndo com nós para os médicos, e os médicos, olha, não tem cura. O que a gente pode fazer para os seus filhos é dar uma boa condição de vida, mas no máximo ali quando eles tiverem 18, 19, 20 anos, eles já não estarão mais aqui conosco. Imagine, irmão, você que de repente é mãe, é pai. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino. Imagine o médico chegar para você e falar assim: o seu filho vai morrer, a sua filha vai morrer, não tem mais solução. Não existe nada na medicina humana que pode trazer a vida, a cura para os seus filhos. E naquele momento mais difícil das nossas vidas, eu me perguntava, olhava para o céu e me perguntava: criança, por que eu tenho que sofrer tanto? Tínhamos muitas dores nas pernas, nas articulações, já estávamos ali já estava dando paralisia infantil. Muitas das vezes ali meu pai tinha que nos trazer no colo no colégio, nós não podia correr, não podia brincar. Imagina uma criança, né? Alegria, correr, brincar, e nós não podíamos. Tomando Bezetacil a cada 15 dias, fazendo exame de sangue todos os meses, para ver se aquela enfermidade regressava, mas ela continuava. E eu lembro até hoje, o médico, uma forma assim, para incentivar a criança, nós, né, a tomar aquelas injeções doídas. Olha, tinha 4 bichinhos, morreu um, só tem 3. Aí eu falei: vou tomar então, porque de repente morre mais um, né? Aí eu falei: Jesus, tem misericórdia. E nós ali, a minha mãe e meu pai correndo para nós, conosco, né? Em todos os lugares. Em todos os lugares onde falavam que de repente poderia ter uma solução, eles iam. Até um dia, sem o conhecimento, né, que nós temos hoje, né, do Senhor Jesus. A minha mãe levou a gente num centro espírita. E ali eu lembro até hoje que a gente chegou naquele lugar, estava tendo uma festa. Porque, que nem diz aí o mundo aí fora, né? Todo lugar leva a Deus. Será? E eu lembro que eu cheguei naquele lugar, tinha uma mesa assim cheia de doces, bolo de chocolate, tudo, e nós crianças já ficamos por ali, né? Aí tinha uma fila assim, aí chegou a hora da minha mãe falar ali com uma pessoa que estava incorporada, irmãos, por um espírito maligno, hoje nós sabemos. E chegou assim e falou assim, aquele senhor olhou para minha mãe e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Uma palavra de intimidação. E a minha mãe falou: bom, aqui diz que ajuda as pessoas, né? Vocês poderiam nos ajudar? Meus filhos e tal, contou a situação. E aquele senhor que estava sentado num banquinho assim, olhou bem assim, firme para minha mãe e falou bem assim: olha, eu vou ter que falar algo para vocês, porque tem algo maior que está me forçando a falar algo para vocês. No mundo físico vocês não podem ver, mas no mundo espiritual existe uma marca aqui em vocês. E essa marca diz que vocês pertencem ao homem de branco lá de cima. Glória a Deus. Vocês pertencem ao homem de branco lá de cima. Não voltem mais aqui. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deixa confundidos, né? E naquele momento eu me falo: então, não é todos os lugares então que leva a Deus? Estão falando que a gente pertence ao homem lá de cima, então. E quem que esse povo não pertence a quem? E ele saiu dali, e a minha mãe pensando naquilo: meu Deus, aonde eu vou? Os médicos não dão conta, a medicina humana não dá. Fui lá no lugar que diz que ajudam, nos expulsaram de lá. E agora?
Aí um dia chegou uma pessoa fazendo evangelismo. A importância, né? De falar de Jesus. E falou para minha mãe sobre o poder de Jesus. E a minha mãe contou o problema. E aquela senhora falou do poder de Jesus. Se nós crêssemos, o Senhor Jesus poderia fazer milagres. E lá em casa, irmãos, era uma, posso dizer assim, uma farmácia. Era uma farmácia. Remédio.